Muito bem, vamos estudar agora as comunicações oficiais e a próxima comunicação oficial que nós vamos estudar seria o requerimento. Então, olho na tela. O que é um requerimento? Requerimento é uma comunicação de cunho pessoal de um subordinado com um superior. Então vamos lá, pessoal. O requerimento, dentro desse universo dos atos de correspondência, seria a única forma oficial de comunicação entre o servidor e a administração pública, para tratar de assuntos de cunho pessoal. Ninguém vai tratar um assunto de cunho pessoal através de um ofício ou através de um memorando. O que seria um assunto de cunho pessoal? Algo relativo à sua situação funcional. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu quero pedir licença-prêmio para o meu superior hierárquico. Quero pedir 30 dias de licença-prêmio. Como que eu vou fazer esse pedido de maneira oficial? Eu vou fazer esse pedido através de um requerimento, ok? E o requerimento, ele tem uma característica muito importante. Ele deve ser redigido em terceira pessoa. O que significa isso? Vamos lá. Ele significa que você não pode redigir em primeira pessoa. Vou te dar um exemplo do que seria um requerimento em primeira pessoa, que seria algo errado. Eu, Luiz Guilherme Melo de Moraes, RG tal, CPF tal, solicito 30 dias de licença-prêmio. Eu solicito, primeira pessoa, está errado. Qual é o formato certo que você deve se pautar num requerimento? O requerimento sempre será redigido em terceira pessoa. Então, não é o Luiz Guilherme que eu solicito, é o Luiz Guilherme que solicita, ele requer. Então, vamos lá. Qual é o correto? Luiz Guilherme Melo de Moraes, RG tal, CPF tal, requer 30 dias de licença-prêmio. Perceberam a diferença? Então, no requerimento nós temos no máximo 2 parágrafos, ok? Não há necessidade de você estender demasiadamente o teor do requerimento, até porque sempre será para resolver uma situação de cunho pessoal, uma situação pessoal da sua vida funcional, junto à administração. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês aqui de um requerimento muito simples, tá? Que ele é voltado para, vamos dizer aí, para a nossa esfera aqui da segurança pública, aqui do estado de São Paulo. Ele diz lá que o excelentíssimo senhor delegado titular do 91DP, ainda que não seja uma alta autoridade, mas o ideal aqui é o seguinte, é você perceber o teor desse requerimento. Então, olho na tela. Milton da Silva Cruz, delegado de polícia de terceira classe, então ele vai se identificar. RG número tal, o RS é o número funcional dele, atualmente com sede em exercício não sei aonde, vem requerer férias, ok? Percebam a terceira pessoa. Não é eu requeiro, é ele requer, tá certo? E aí se usa essa expressão que vem de uma tradição secular também, qual seja, nestes termos, pede deferimento, ok? Local e a data e a assinatura. O que eu quero chamar a atenção de vocês, no requerimento nós não utilizamos o brasão da instituição. Por quê? Porque eu quero tratar de uma situação pessoal minha. Então não se usa, por exemplo, o brasão das armas do governo do estado ou o logotipo do município. É um papel em branco, que inclusive você pode redigir à mão. Não há necessidade nem de você digitar esse documento. Ele tem o mesmo valor legal, certo? Requerimento. E agora vamos para os pronomes e expressões de tratamento. Nós vamos agora aprofundar um pouquinho esse assunto. Por quê? Porque lembram-se do começo do curso, precisamos escrever com a correção gramatical. De que maneira eu devo utilizar os pronomes e as expressões de tratamento? Então essas expressões, na verdade, acabam sendo pronomes e acabam sendo locuções pronominais
que nós usamos dentro de um texto oficial e que são formas de tratamento de segunda pessoa. Já repararam, pessoal? Vossa Senhoria. Vós se remete a vós, que é a segunda pessoa do plural. Vossa Excelência. Ok? A primeira seria tu, mas a gente nunca usa tu ou você numa correspondência oficial, obviamente. Nós sempre usaremos o vossa, tá certo? Que é a pessoa com quem se fala. É o meu interlocutor, é a pessoa que vai receber o meu documento. Repararam que isso serve na linguagem escrita e também na linguagem oral? Muito importante isso, por exemplo, em um cerimonial. Ok? E essas formas de tratamento, a Vossa Excelência e Vossa Senhoria, na verdade elas têm uma aparente anomalia quando nós pensamos em concordância. Por quê, pessoal? Porque Vossa Excelência e Vossa Senhoria, como eu já falei, são formas de segunda pessoa. E a concordância verbal se faz com a terceira pessoa. O que significa isso, professor? Eu não lembro exatamente o que é segunda pessoa, terceira pessoa. Vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. Eu já vou mostrar para você o que é essa anomalia, tá? Mas vejam primeiro uma diferença que existe entre falar com a pessoa e falar da pessoa. Esse é um erro muito comum que os redatores cometem num texto oficial. Quando eu quero falar com a pessoa, isso vale muito mais quando a gente pensa na parte oral da comunicação oficial, ok? Nós usamos o vossa. Mas se eu vou falar da pessoa que não é o meu interlocutor, eu não vou usar o vossa, eu vou usar sua. Me dê um exemplo, professor. Vamos lá. Vossa Senhoria fez boa viagem? Ou seja, eu estou conversando diretamente com a pessoa, então eu usarei o vossa. Agora, se eu estou falando com você sobre uma terceira pessoa que não está naquele contexto, eu vou usar o sua e não o vossa. Imagina que eu esteja conversando com você do governador que vai chegar em breve. Sua Excelência e não Vossa Excelência. Sua Excelência, o governador, chegará em breve. Quando nós falamos na aparente anomalia que existe entre concordância verbal de segunda pessoa com terceira pessoa, é o seguinte. Olho na tela. Vossa Senhoria é uma forma de segunda pessoa. Fez, terceira pessoa, ele fez. Se você lembrar, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então o ele é terceira pessoa. Ele fez, terceira pessoa. Vossa, segunda pessoa. Então, de uma certa maneira, você tem aí uma anomalia de concordância entre segunda pessoa e terceira pessoa. Ninguém vai dizer, Vossa Senhoria, fizeste boa viagem. Não. Que seria a concordância de segunda pessoa do pronome com a segunda pessoa do verbo. Ok? Sua Excelência, o governador, chegará em breve. Tranquilo? Estou falando de alguém que não é o meu interlocutor. Muito bem. Existe a questão também da flexão dos adjetivos com o sexo. Como que é isso, professor? Vamos para a próxima tela. Vamos lá. Por exemplo, pessoal, se eu falo para você assim, você é o meu interlocutor. Você é uma pessoa do sexo feminino. Vossa Excelência está atenta? Vossa Excelência está atenta para uma pessoa do sexo feminino. Estou conversando diretamente com ela. Se for uma pessoa do sexo masculino, eu também posso usar o Vossa Excelência está atenta? Posso usar. Porque você tem aí, nesse caso, o atenta que se refere ao Vossa Excelência, ok? Mas você também pode usar Vossa Excelência estava atento, porque aí concordaria com o gênero masculino. Agora, quando se trata de orações apositivas, o que é uma oração apositiva? O aposto dentro de uma locução é algo que explica algo que vem antes. Então, por exemplo, olho na tela. Sua Excelência, o presidente, estava atento. Reparem que o termo o presidente é a tal da oração apositiva. Esse termo explica o Sua Excelência.
Nesse caso, o adjetivo atento, ele tem que concordar com quem vem mais próximo dele na frase. Então, estaria errado nós dizermos aqui Sua Excelência o Presidente estava atenta. Então, aqui tem que ser atentou por causa dessa oração apositiva. Agora, se não houvesse essa oração apositiva, tanto faz você escrever Sua Excelência estava atenta ou Sua Excelência estava atento. Tudo bem? Então, são cuidados que nós devemos ter na hora de nos expressarmos dentro de um cerimonial, por exemplo, ou no próprio texto oficial. Em relação aos pronomes de tratamento, lembrem-se, não uso a forma seu, não uso a forma sua. Então estaria errado nós dizermos num documento oficial, remetemos o relatório para seu exame. Isso é algo bastante informal, tá certo? Qual é o certo então, professor? Então eu poderia escrever assim, remetemos o relatório para exame de Vossa Senhoria ou de Vossa Excelência, dependendo do cargo do destinatário. Ok? Então muito cuidado com o uso do seu e do sua. Ele não é muito bem-vindo dentro de um ofício, dentro de um memorando ou dentro de um requerimento. Ok? Regras que são próprias da redação oficial. A questão das abreviaturas é algo que sempre surge bastante dúvida e as pessoas sempre me perguntam como que eu devo fazer com as abreviações, né? Então a regra é a seguinte, pessoal. Quando você está no corpo do texto, no corpo da correspondência, as expressões de tratamento são sempre abreviadas. Que expressões de tratamento que eu estou falando? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, ok? Agora, se eu estou redigindo um documento para chefe de poder, aí eu não abrevio. Então, se eu sou, vamos supor, um secretário de Estado, que estou redigindo um documento que vai subir para o governador, que é o chefe do Poder Executivo Estadual, aí eu não posso abreviar o Vossa Excelência, eu não posso abreviar o Vossa Senhoria. Vamos ver alguns exemplos? Olhe na tela. Assim, solicitamos a V.SA. É a abreviação correta de Vossa Senhoria. Ou essa outra abreviação que está na tela de vocês, V.S. com um azinho em cima, sobrescrito, são as formas adequadas de abreviação de Vossa Senhoria. Então, assim solicitamos a Vossa Senhoria que se dirija ao fórum. Então, percebam, pessoal, que aqui nós estamos dentro do corpo da correspondência, tá certo? E essa correspondência certamente não se destina a um chefe de poder. Estamos usando o Vossa Senhoria. Ficou claro? Agora vamos lá o outro exemplo. Olho na tela. Desta forma, agradeço a Vossa Excelência por extenso, tá por extenso, pela presteza. Que autoridade é essa? Nesse caso, pode ser o governador, pode ser o prefeito, ou pode ser o presidente da República, chefe do Poder Executivo nesses casos. Ok? Mais ainda sobre abreviatura. A questão da palavra senhor ou da palavra senhora. Eu devo abreviar? Então imagina que no meio do quinto parágrafo do seu ofício, você precise usar a palavra senhor ou senhora. Por exemplo, eu estou relatando uma situação que aconteceu com um funcionário, e aí eu digo lá, quando, por um momento, o senhor fulano fez determinada coisa. Como que é esse senhor fulano? Será que é SR ponto? Será que é senhor com a palavra inteira? Então a regra é a seguinte, dê uma olhada na tela. Eu só abrevio a palavra senhor e senhora quando são seguidos ou pelo nome ou pelo cargo. Exemplo, solicitamos aos senhores, aqui nós temos os senhores abreviado, reparem. Por que está abreviado? Porque está seguindo do cargo. Ele está antecedendo o cargo daquelas pessoas, aos senhores escriturários, que retornem ao trabalho imediatamente. Então aqui você abrevia a palavra senhor e senhora. Se não houver essa situação em que você não tem o cargo nem o nome, aí eu escrevo a palavra senhor e senhora por extenso. Senhora por extenso. Então vamos lá. Solicitamos aos senhores que retornem ao trabalho imediatamente. Então reparem que aqui
A palavra senhores não está antecedendo nem o nome nem o cargo, portanto estaria errado eu colocar SRS ponto. Eu não posso abreviar nessa situação. Ok? Sinais de pontuação. Isso é uma coisa bem simples, que não vou me alongar muito, mas a pontuação é algo que quem não gosta muito de escrever sofre um pouquinho, tá? Quando que eu devo usar vírgula, quando que eu devo usar ponto e vírgula, quando que eu devo usar ponto final, e a ideia do nosso curso não é uma aula de português, tá? Mas sim da parte mais operacional da redação oficial. Então essa parte que envolve vírgula, ponto, vírgula, colchetes, parênteses e aspas, eu sempre vou pensar o seguinte: tem o nome de um fulano que você vai usar uma vírgula depois. Olho na tela. Eu não posso ter nenhum tipo de espaço entre o último nome e a vírgula. Não posso ter espaçamento aqui. Percebe onde está a seta? Isso não é muito complicado porque o próprio editor de texto vai te avisar se você de repente bateu lá na barra e você criou um espaço. Então isso não é muito relevante agora, mas é bom que vocês saibam, e essa regra também vale para os parênteses, ok? Então eu não poderia, por exemplo, escrever aqui vide processo em anexo com um espaço depois do parênteses de abertura. Tranquilo? A mesma coisa no parênteses de fechamento, não pode ter espaço. Muito bem. Remissão a texto legal. Vamos imaginar que eu esteja escrevendo um documento oficial, dentro da redação oficial, que eu preciso me remeter a uma lei ou alguma norma administrativa que tem um número. Como eu faço essa remissão ao texto legal? Por exemplo, segundo a lei número tal, a sua ordem é ilegal. Como que é a remissão a esse texto legal? Então vamos lá. Se no meu texto eu for me referir a essa norma mais de uma vez, a primeira referência eu preciso colocar o número da lei e a data daquela lei sem abreviar. Agora, se lá no 7º ou 8º parágrafo eu precisar me remeter à mesma lei, aí eu já não preciso colocar, eu não preciso fazer como a primeira referência, basta que eu coloque o número da lei e o ano. Ok? Por exemplo, primeira referência, lei número 9605 de 10 de junho de 1998. Se no mesmo texto eu precisar me remeter de novo a essa lei, o que eu vou colocar? Eu vou colocar apenas a lei barra o ano, sem precisar me estender. É isso que diz o manual. Ok? Vamos lá. Agora a questão das siglas. A questão das siglas é muito interessante, pessoal. As siglas é o seguinte. Você vai lá redigir um ofício, por exemplo, em que você precisa se remeter a determinado órgão de fora da sua repartição, por exemplo. A primeira referência da sigla, você precisa explicar o que é aquela sigla. Então, por exemplo, a Controladoria Geral do Município nos solicitou que fizéssemos alterações na sala, blá, 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 blá. Eu não posso simplesmente colocar a CGM e continuar o texto. Por quê? Porque senão a pessoa que vai ler pode não saber o que é CGM. Então há necessidade de explicar aquela sigla. Então ou você explica a sigla antes da sigla, ou você explica a sigla depois da sigla. Então você poderia escrever, por exemplo, a CGM, entre parênteses, Controladoria Geral do Município, ou essa forma que está na tela de vocês, que seria a forma mais usada, que é abordar a sigla logo depois do nome por extenso. Ok? Siglas no plural, nós podemos colocar um S minúsculo, que é o mais comum, e tem uma outra forma que é um pouco esquisita, eu confesso para você que eu acho bem estranha, que seria de letras duplicadas, tá? Então, por exemplo, DP é uma sigla de Distrito Policial, por exemplo. Então a gente pode colocar o DP no singular e o DPs no plural com esse S minúsculo. Ou você poderia escrever também letras duplicadas. Como seria? Seria DDPP. DDPP. É um pouco estranho isso, tá? A minha sugestão é sempre que a gente use, né, se precisar de uma sigla no plural, que use o Szinho logo depois da sigla. DDMs, né? A mesma coisa, ok? Para siglas que têm até 3 letras, todas elas devem ser maiúsculas. Então vamos imaginar que você vai redigir um ofício que se remete lá no texto à Universidade de São Paulo.
Universidade de São Paulo é a USP. Como que eu redijo no texto USP? U maiúsculo, S maiúsculo e P maiúsculo. Eu não posso escrever U maiúsculo e as demais minúsculas, ok? Então, todas essas siglas que vocês estão vendo na tela de vocês, até 3 letras, as letras devem ser maiúsculas, se tiver até 3 letras. Professor, e se tiver mais? Vamos lá. Se tiver mais de 3 letras, qual é a regra? A regra é, será que ela forma uma palavra? Se ela formar uma palavra, a primeira é maiúscula e as demais são minúsculas. Como assim formar uma palavra, professor? Vamos lá. Imagina lá a Secretaria da Fazenda, Cefaz. Cefaz é uma palavra. Eu consigo pronunciar essa palavra, Cefaz. Então a primeira é maiúscula e as demais são minúsculas. Reparem que Cefaz eu tenho aí 5 letras. Então essa regra vale para 4 letras ou mais. CEMAB, DECAP. Estou inventando um monte de sigla aí, tá certo? Agora, se não formar palavra, todas elas devem ser maiúsculas. Me dê um exemplo de uma sigla que não forma palavra. DPPC, isso não forma uma palavra. DHPP, uma sigla bastante famosa aqui no estado de São Paulo. IIRGD. Ninguém consegue pronunciar uma palavra DPPC. Então as 4 letras são maiúsculas. Perceberam a diferença? Ok? Muito bom. A questão dos numerais agora. Vamos lá. Vejam que são regras bastante técnicas, ok? Mas é isso que vai trazer correção para o seu documento. É isso que vai fazer com que o seu documento seja sóbrio, que seja um documento que tenha assim uma cara de coisa realmente substancial, ok? Os numerais dependem do número de palavras. Então vamos lá. Se os numerais tiverem uma palavra só, você precisa escrever por extenso. Um exemplo de um numeral que tem uma palavra só. Qualquer número de 1 a 9. Certo? Qualquer número de 1 a 20. Uma palavra só. Então, os 10 senadores, o 10 por extenso. E se for o número 21, por exemplo? Então, 52. Os números com mais de uma palavra. Aí você escreve o número mesmo. Não precisa colocar, não se deve colocar por extenso. Olha só que regra, são regrinhas isso, né, gente? Então, os 10 senadores por extenso, porque 10 é uma palavra só. Os 52 vereadores votaram contra, porque 52 formam mais de uma palavra. Beleza? Bom, se você precisar iniciar uma frase com um número, sempre por extenso, independente se forma uma palavra ou mais de uma palavra. Então, 21 funcionários pediram exoneração. Ah, professor, forma mais de uma palavra. Não deveria ser um número? Não, porque ele está iniciando uma frase. Ok? Então, essas são as regras específicas para os numerais. Como eu falei para vocês, os números que indicam anos não tem ponto depois do 2, a gente já viu isso no exemplo do ofício, né? O 2001 é correto, o 2.001 está errado, ok? E a questão dos valores monetários, professor? Dinheiro, né? Como é que a gente expressa isso? Então, essa é uma regra que é um pouco... que ela é um pouco flexível porque o manual fala em valores altos. Né? O que é valor alto? É uma coisa relativa. Né? De repente, o que é um valor alto para mim pode não ser para você, por exemplo. Tá? Então aí vai o bom senso. Então vejam, segue o cheque no valor de 100 mil reais. Para mim, 100 mil reais é um valor muito alto. Para mim, administração pública, no meu setor, a gente não movimenta muito dinheiro. A gente faz pedido só de dinheiro para arrumar um veículo ou para arrumar o teto da repartição. Tá certo? Então, 100 mil reais é um valor alto? Então você indica por parênteses também esse valor, ok? E os cuidados com a ortografia. Muito importante nós pensarmos, pessoal, nos cuidados com a ortografia. Tá? Existem algumas palavras, é assim, né? Ninguém aqui é o gênio da língua portuguesa, né? É um jornalista que não comete erro nunca, né? Nós somos seres humanos. Então, um errinho ou outro pode passar despercebido, tá? Não tem problema nenhum. O problema é que existem alguns erros que são erros muito graves, né? E eu vou focar com vocês aqui, algumas situações que vocês precisam tomar bastante cuidado com a ortografia, porque o corretor ortográfico não vai corrigir. Se você, de repente, eu falei para você do exemplo da piscina, né? Da palavra piscina lá atrás. Se você escrever piscina com 2 S's,
O certo é com SC. O corretor ele vai deixar sublinhado em vermelho. Mas existem algumas situações em que o corretor não vai te corrigir, porque não tem a ver exatamente com a ortografia propriamente dita, mas sim com o contexto da frase. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Mas de qualquer forma, os cuidados com a ortografia, eles pressupõem uma boa escrita. As habilidades de comunicação passam por uma ortografia bem feita, um raciocínio bem estruturado, a forma de apresentação do trabalho vai te dizer o nível de estudo que você está propondo. Então, se você apresenta um trabalho cheio de erro de ortografia, cheio de erro gramatical, de concordância, de regência, de uso de pronome, de pontuação, pode até ser que passe, mas vai soar muito mal, pessoal. Tá? Então isso soa mal, isso causa indisposição naquela pessoa que vai bater o martelo. Olha, o subscritor ele está me pedindo um negócio aqui, mas dá uma olhada nesse documento, está horrível, está muito mal escrito. Depois eu vejo isso aí. Isso acontece. Isso acontece. Ok? Então, para a gente alcançar esses objetivos, eu dou algumas dicas para vocês. Primeiro, como que a gente desenvolve a nossa ortografia? Vamos supor que você seja um servidor que tem muita dificuldade em escrever. Eu mesmo sempre tive dificuldade em escrever, né? Eu demorei para escrever bem. Eu comecei a desenvolver bem a minha escrita quando eu comecei a ler. A partir dos meus 15 anos, 18 anos, a leitura me ajudou muito nisso. Então, ler textos bons, tá certo? Ler obras. Nós temos obras na língua portuguesa que são maravilhosas, fantásticas, né? Você acaba auxiliando nessa questão da ortografia também, ok? Então, e não só da ortografia, o domínio também de outras regras gramaticais. Quantas e quantas vezes eu me deparei com um diálogo num texto e eu falei, nossa, é assim que escreve tal coisa. Olha que legal. E eu não iria procurar isso num dicionário do nada. É porque eu estava lendo um livro. Por isso que a leitura é importante. Agora, tem que saber o livro que você vai ler também. Certo? Principalmente na internet. Internet, se você abre hoje um site, um portal de notícias, né, tá lotado de erro. Lotado de erro. Agora, tudo bem, porque é uma comunicação que não é uma comunicação oficial, deveria exigir, mas não dá para cobrar a formalidade. Agora, numa obra da língua portuguesa, por exemplo, de Machado de Assis, de José de Alencar, tá certo? Isso é fantástico, você não vai encontrar erro lá. Fica a dica, ok? E o certo domínio do novo acordo ortográfico, gente, que seria aí, estamos caminhando para o final, aí eu quero comentar um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico com vocês, porque faz parte de uma boa escrita, faz parte dessa habilidade de comunicação, ok? Vamos falar um pouquinho sobre ele então, o novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico, tem lá aquele decreto que eu falei para você, lá naquela fase da regulamentação. Ele foi proposto, foram várias tentativas de se fazer uma unificação entre os países de língua portuguesa. Tá? Quais sejam? Brasil, Portugal. Vejam aí na tela de vocês as bandeirinhas aqui dos países de língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste. A ideia de unificação da língua portuguesa, até por questões de proximidade, né? Cultural mesmo, por questões editoriais também, existem uma série de fatores aí que culminaram na promulgação desse acordo ortográfico que passou a vigorar aqui no Brasil a partir de 2016. Tá? Então, houve aí algumas alterações importantes do ponto de vista de grafia de palavras, né? Existem materiais específicos sobre essas regras, mas a gente não vai abordá-las aqui, porque eu já falei que não é uma aula de português, tá certo? Mas para que vocês tenham uma noção aí do resultado desse trabalho, ok? Então, lembrar do decreto, o decreto, olho na tela, 6583 de 2008, que incluiu aí o novo acordo ortográfico aqui no Brasil, depois de várias tentativas sem sucesso anteriores, tá? O decreto 7.875 de 2012, que versava lá sobre quando iria começar, né, esse arcabouço de regras que foi prorrogado, então começou a vigorar mesmo em 2016, e uma das regras lá
foi a inclusão das 3 letras no alfabeto da língua portuguesa, a letra K, a letra W e a letra Y, que antes qualquer palavra com essas letras eram consideradas palavras estrangeiras e hoje não é mais assim. Ok? O trema. O trema era aquele 2 pontinhos em cima do U que havia em algumas palavras. Por exemplo, antes a gente grafava linguiça, esse U do linguiça com o trema. Hoje o trema foi abolido, não se usa mais o trema em língua portuguesa, com exceção dos nomes próprios. Então, se você pegar, por exemplo, o nome daquela modelo Gisele Bündchen, BU, né? Esse U tem o trema porque é um nome próprio. Se não for nome próprio, não se usa mais o trema. Isso foi acordado nesse novo acordo ortográfico. Houve mudanças também nas regras de acentuação gráfica, por exemplo, a palavra ideia, que é um ditongo aberto, crescente, né? A gente não usa mais o acento no E. Mas como eu falei, eu não vou ficar muito me atendo a isso, porque o corretor ortográfico do seu editor de texto vai te corrigir. Então, não há necessidade da gente ficar abordando isso muito a fundo. O emprego do hífen também, bastante coisa mudou em relação ao uso do hífen. E eu confesso para você que a regra do uso do hífen não são regras simples, tá? Precisa realmente, para quem quiser, tiver interesse, procurar livros específicos e obras específicas em relação a esse assunto, ok? O acento diferencial, esse sim eu gostaria de falar com vocês, pessoal, porque esse o corretor não vai saber se tem que corrigir ou não. Então vamos lá. O que é o acento diferencial? O acento diferencial, como o próprio nome sugere, ele vai diferenciar o sentido de uma palavra com o sentido da outra palavra. E ele é obrigatório nas seguintes palavras. Pôde, o que é pôde? Ele pôde, lá atrás, tá certo? Pretérito perfeito. Para você distinguir o pôde do pode. Ele pôde, ele pode. Ele pôde no passado, ele pode agora. Então, há necessidade de ter o acento diferencial, que é esse chapeuzinho, acento circunflexo em cima do O. Ok? A mesma coisa de por, do verbo por, para distinguir da preposição por. Por você é uma preposição. Nesse caso, não se leva o acento. O por do verbo se usa o acento. Isso o corretor não vai conseguir saber se tem acento ou não, por isso que eu estou abordando com vocês. Então a palavra tem com acento e tem sem acento. Quantos e quantos documentos oficiais eu peguei na minha mão que o redator escreve o tem sem acento com a pessoa no plural. Então, por exemplo, eles têm medo. Eles têm medo. Eles é plural, terceira pessoa do plural. Logo, esse tem leva o acento circunflexo. Agora, ele tem medo. Ele tem medo é a terceira pessoa do singular, então não há o acento circunflexo. Ok? A mesma coisa para vem e vem. O vem do verbo vir, tá certo? Não é vem de olhar. Vem de olhar são 2 S. O vem, terceira pessoa do plural, para distinguir de vem, que é a terceira pessoa do singular. E os seus derivados, né? Provém. Eles provêm com acento no E. Ele provém sem o acento no E. Ok? E esse acento diferencial pelo novo acordo ortográfico, ele ficou facultativo nessas palavras. O forma do substantivo, forma de bolo, e a forma, que é o verbo. Ok? Ele forma palavras. Ele forma opinião. Aí não tem... Aí você pode ou não usar o acento diferencial no forma do substantivo, para diferenciar do forma do verbo. Forma do bolo, pode usar ou não o acento em cima do O. Ok? O demos, para demos, ok? Demos, primeira pessoa do plural, para distinguir de demos, primeira pessoa do plural do pretérito. Então, um é o presente do subjuntivo, outro é o pretérito perfeito. Mesma ideia. Então, essa foi a questão do acento diferencial, ok? E aí, nós temos também, pelo novo acordo ortográfico, quando que eu uso as maiúsculas, as letras maiúsculas. As letras maiúsculas, pessoal, elas são obrigatórias nos nomes próprios, tá certo? Então, ninguém vai escrever o meu nome, por exemplo, que é Luiz, meu primeiro nome, com L minúsculo. Isso não existe. Sempre maiúsculo o primeiro nome, a primeira letra do nome. Para cidades... Então, São Caetano do Sul, mesma coisa, as iniciais maiúsculas. Nomes de festas e festividades também, Carnaval, primeira letra maiúscula. Publicações periódicas, os jornais, Folha de São Paulo,
letra maiúscula, ok? Agora, pelo novo acordo ortográfico, ficou facultativo o uso das maiúsculas em nomes de ruas, por exemplo. Então, olha que estranho, gente. Pega lá, por exemplo, uma avenida famosa no Brasil, Avenida Paulista. Esse A do avenida pode ser um A minúsculo. Eu particularmente, eu acho um pouco esquisito isso, mas pelo novo acordo ortográfico, tanto faz você colocar o avenida com A maiúsculo ou avenida com A minúsculo. Então aí na tela vocês têm aí, ó, Rua dos Otones, esse rua com R maiúsculo ou rua com R minúsculo, tanto faz. E a mesma coisa para as áreas do domínio do saber. Então se você precisar falar numa área de domínio do saber, pode ser com a primeira maiúscula ou pode ser com a primeira minúscula. Ok? Matemática, né, no caso. Outras regras importantes. Olha só que confusão que dá isso, gente. O uso do adjetivo mal com L e mal com U. O servidor passou mal, ok? Então eu estou relatando num documento oficial que o servidor passou mal, que eu preciso fazer um relatório para o meu diretor para justificar a ausência daquele servidor na repartição. O servidor passou mal. Por que esse mal é com L e não com U? Então existe uma regra bem simples que eu vou te ensinar ou te relembrar, que é o seguinte. Olho na tela. O mal com L é o contrário de bem. O mal com U é o contrário de bom. Então, se você substituir o uso do computador aqui, o bom uso do computador, e não o bem uso do computador, certo? Então, o bom uso, o contrário é mal com U. Se você pegar na frase de cima, o servidor passou mal, o mal como contrário de bem é com L. Ok, pessoal? Então, isso também causa uma confusão danada aí nos documentos oficiais. O uso do porquê, então, é realmente uma coisa calamitosa, né? Então, rapidamente, quando que eu uso o porquê separado, porquê com acento separado, ou o porquê com ou sem acento junto? Vamos lá. Porquê separado? Em orações interrogativas, quando eu estou perguntando para alguém, o porquê é separado sem acento, ok? Tá com dúvida? Substitua esse porquê por qual motivo. Por exemplo, por que o Senhor me mandou embora? Você consegue substituir por qual motivo o Senhor me mandou embora? Então isso é um sinal de que você precisa usar o porquê separado sem acento. Agora, porquê separado com acento? Eu só vou usar quando? Em final de frase ou seguido de pontuação. Seja ela interrogativa ou não. Veja só. Você não questionou por quê. Está no final da frase? Separado. Se tiver junto de um sinal de pontuação, também será separado com acento. O porquê junto, acho que é o mais corriqueiro, né? É uma conjunção que indica que você está explicando algo. Eu não compareci à reunião porque estava doente. Então esse porquê junto, sem acento, porque ele equivale a pois, ele equivale a uma vez que, já que, ok? Olha lá o meu exemplo. A situação saiu do controle porque a chuva invadiu a sala de reuniões. Certo? Lembra daquela figurinha no começo do curso? Da sala inundada lá? Muito bom. Agora nós temos essa situação. Fazer no sentido de tempo. A forma é sempre singular, pessoal. Então, quando você precisar se referir a algo temporal no seu documento oficial, qual é o correto? Faz 2 anos ou fazem 2 anos? Isso o corretor não vai te corrigir. Ok? Então, sempre que você se referir no verbo fazer no sentido de tempo, ele será na forma singular. Faz 2 anos que não recebemos aumento. E não fazem 2 anos. Certo? O verbo haver também tem essa questão da flexão do plural ou não, né? Houve reuniões na semana passada, não houveram. Houveram, não existe nessa situação. Ok? O verbo a, quando é tempo passado, como eu falei lá no começo, ele não exige mais o atrás. Então, há 5 dias que estamos com problemas de infiltração de água no escritório. E não há 5 dias atrás. 5 dias atrás, há 5 dias atrás seria aí uma redundância e, portanto, desnecessário. As expressões afim e afim, quando juntas ou separadas, indicam finalidade, quando for
separado. Indica semelhança quando for junto. Nós somos pessoas afins, junto. Ok? Vamos lá ver esse exemplo para ficar claro para vocês. Olho na tela. A fim de participar do concurso, ou seja, a finalidade, certo? Como que é esse afim? É separado. Ele tem estudado diariamente. Pessoas afins possuem os mesmos ideais. A afinidade, então esse afim é junto. Ok? A expressão em vez de ou ao invés de. E agora? Em vez de significa no lugar de. Ao invés de é ao contrário de. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Ao invés de virar para a direita, virei à esquerda. Da ideia de oposição. Outro exemplo. Em vez de irmos ao Congresso, ou seja, no lugar de ir ao Congresso, preferimos ficar para estudar. Aqui não tem ideia de oposição. Tem ideia de no lugar de. Ok? Então, nesse bloco, nós estudamos o requerimento, nós estudamos os pronomes de tratamento, as expressões de tratamento, as características da redação oficial, que vocês puderam ver que são bastante técnicas, e o novo acordo ortográfico. Esperamos que tenham gostado do nosso curso. Felicidades a todos.